Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis aqui para darmos continuidade ao segundo trimestre de 2024, no qual estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 6, que tem como título As Nossas Armas Espirituais. Nós já estudamos 5 lições. O início da caminhada foi a primeira lição. A escolha entre a porta estreita e a porta larga foi a segunda lição. O céu, o destino do cristão, foi a terceira lição. A quarta lição, como se conduzir na caminhada. E a quinta lição, os inimigos do cristão. E hoje falaremos sobre as nossas armas espirituais. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse canal. Peço que você deixe aí o seu like. Peço que você compartilhe esse vídeo com outros irmãos e irmãs. Quem sabe aquele aluno que já não frequenta a escola dominical, você pode utilizar esse vídeo para conquistá-lo novamente para a EBD de sua igreja, meu querido irmão e irmã. E assim continue nos ajudando a expandir ainda mais este canal e alcançar outras pessoas. Eu quero, antes de prosseguir, fazer uma breve oração, porque cremos que precisamos sempre orar para que Deus possa nos iluminar na exposição bíblica. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo e quando falamos dela, precisamos pedir a Ele a direção para que tenhamos o cuidado de conduzir nossas palavras de acordo com a soberana palavra de Deus e assim possa promover edificação, consolo, exortação e ânimo para todos nós que estamos estudando a escola dominical para prosseguirmos neste tão importante trabalho que é ensinar a palavra de Deus. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de estar neste canal para transmitir a Teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o Teu Espírito nos conduza em tudo que iremos falar e que eles possam guardar, meditar, Senhor, cumprir a Tua palavra, fazer aquilo que ela realmente nos ordena fazer e que possam também ter graça e unção para transmiti-la com veracidade, com verdade, com lealdade e com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula e sempre começamos pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 4, que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Repetindo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vamos à nossa verdade prática? Diz assim a nossa verdade prática: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Eu faço uma pequena correção no texto, porque este A é craseado. Repetindo, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição, que são a palavra de Deus, a oração e o jejum. No final desta aula, nós incluiremos uma arma poderosa que, segundo a Bíblia, faz grande diferença na batalha espiritual, que é o louvor. Mas o nosso comentarista segue aqui a divisão da revista, que sempre tem 3 tópicos, e coloca as 3 principais armas, que são a palavra de Deus, a oração e o jejum. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, versículo 1 a 4 e versículo 16 a 20. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo e, naqueles dias, não comeu coisa alguma. E, terminados eles, teve fome.
E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Segundo, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. Terceiro e último objetivo, mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Portanto, conheceremos durante essa lição o sentido que as armas espirituais têm nas Escrituras Sagradas. Também conheceremos a respeito das 3 principais armas espirituais e, por último, teremos o modelo do Senhor Jesus Cristo como aquele que usou a palavra, a oração e o jejum durante o seu ministério, e isso serve para nós de exemplo. Vamos então à introdução, e sempre neste momento eu lembro que você deve ter à sua mão uma canetinha, e você deve ter, se possível, à sua mão um exemplar da revista da EBD e também ao seu alcance um exemplar da Bíblia, a Palavra de Deus, para que você possa tirar dúvidas durante a sua preparação, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Vamos então à leitura e faremos a mesma metodologia de sempre, ler todo o texto e fazer comentários se assim acharmos necessário, complementarmos com versículos. E assim você, meu querido professor, aproveite bem e faça aí as suas anotações durante a nossa exposição. Diz assim a nossa introdução. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Ou seja, meus amados irmãos, nesta jornada, nesta caminhada rumo ao céu, nós enfrentamos 3 grandes inimigos. Sim, o diabo, a carne e o mundo, mas também temos armas espirituais para usarmos nessa batalha do dia a dia. Temos 3 armas principais, que são a palavra de Deus, que é viva e eficaz, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Esta é uma arma poderosa que não podemos abrir mão dela jamais. Além de ser arma, a palavra de Deus é alimento para nós. A palavra de Deus nos enriquece, a palavra de Deus nos orienta, enfim. É uma arma poderosa na luta contra o inimigo, e é importantíssimo nós termos uma relação próxima com a palavra de Deus, lendo, meditando todos os dias na palavra do Senhor. A oração, sem oração o cristão não vence batalha alguma, e o jejum, que deve ser muito bem entendido no texto sagrado, para não causarmos confusão,
porque no Antigo Testamento nós vemos o jejum como sinal de luto, tristeza, mas o Novo Testamento mostra para nós que o jejum se torna uma arma poderosa e a casta de demônios que só saem com jejum e oração. Portanto, vale a pena você, meu querido professor e aluno, dedicar-se a estudar esta lição e aprofundar ainda mais, buscando mais versículos e informações que possam confirmar este ensino tão importante para todos nós. Vamos prosseguir e vamos ao primeiro tópico da lição: as armas do crente. As armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, funda, arco e flecha, lança e dardo. Os de defesa são escudo, capacete, couraça e caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Aqui o comentarista cita as armas comuns naquela época, as armas que os guerreiros usavam para enfrentar os seus opositores. Temos então a ilustração da palavra de Deus como espada, porque era comum naquele tempo o uso de espada em suas batalhas. Hoje as guerras são completamente diferentes. É preciso lembrarmos que estamos falando de uma época em que se usava espada, vara, funda, arco e flecha, lança, dardo, ou seja, essas eram as armas daquela época e que são citadas na Bíblia Sagrada. E agora nós aprendemos com o simbolismo dessas armas que nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, por exemplo, e isso fica muito claro quando entendemos o contexto histórico no qual a palavra de Deus foi escrita. Prosseguindo, entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. E aí, amados irmãos, eu trouxe o versículo que está em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, nossa luta é luta espiritual. Ora, as nossas armas devem ser armas espirituais para realmente sermos vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continuando, segundo item do primeiro tópico, a estratégia do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, arrebatar a boa semente, que é a palavra de Deus, do coração. Buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É importantíssimo citar este versículo e lembrar que a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso quer dizer que ao nosso redor está o anjo do Senhor e ao nosso derredor, um pouco mais distante, nos observando, esperando uma oportunidade para atacar, está o diabo, bramando como leão. Ele não é leão, ele está bramando como leão, ele está querendo tragar a vida do crente, rodeando, esperando o momento em que o crente vacile, em que o crente dê brecha, dê lugar,
E olha que o conselho de Paulo foi: não deis lugar ao diabo. E aqui temos mais um conselho de Paulo que eu deixei na tela para você. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11 diz: porque não ignoramos os seus ardis. Não ignore os ardis do teu inimigo, meu querido irmão e irmã. Ele tem sagacidade. Desde o Éden ele está enganando e nós já estudamos sobre isso na lição passada. Mas aqui há essa instrução importante. Cuidado que o inimigo tem as suas estratégias, os seus ardis, a sua forma de agir. Diante disso, nós precisamos estar atentos e estarmos armados, equipados para enfrentá-lo. O chefe de toda a força do mal é o terceiro item do primeiro tópico. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar, em Efésios capítulo 2, versículo 2. Destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado de o Deus deste século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com os seus servos, emissários, principados e potestades. O diabo tem um reino. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, quando ele falou que Satanás não pode expulsar Satanás, porque um reino que luta contra si mesmo se autodestrói. Portanto, ele tem liderado aqueles que são os seus servos, aqueles que lhe dão lugar, aqueles que emprestam sua boca para que ele possa usar os demônios que trazem espíritos de enfermidades para muitas pessoas, que oprimem e fazem muitas pessoas viverem uma vida de escravidão. Assim, o diabo trabalha para que a nossa caminhada não prossiga e não cheguemos ao nosso porto seguro e não cheguemos no final da nossa caminhada, que é o céu. Por isso, não devemos ignorar os seus ardis. Sinopse dessa primeira parte: as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Repetindo, as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Prosseguindo, vamos para o segundo tópico da lição: as 3 armas espirituais do cristão. É claro, estamos falando das principais, as 3 principais armas espirituais do cristão. A primeira arma, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Então, em primeiro lugar, devemos estar alimentados pela palavra, devemos estar nutridos pela palavra. Quando Satanás tentou o Senhor Jesus Cristo no deserto, o Senhor Jesus usou a palavra. Ora, se ele usou a palavra é porque ele meditava na palavra. Se ele usou a palavra é porque ele estudava a palavra. Quando enfrentarmos o inimigo de nossas almas em nossa caminhada até o céu, nós precisaremos sim conhecer e viver o que a palavra de Deus determina para que nós vivamos.
Não adianta viver uma vida cristã sem conhecer de fato quem é o inimigo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o que é a igreja. É preciso conhecer os fundamentos da fé cristã, que estão na palavra de Deus. Ela dará autoridade, ela dará poder para que você possa vencer os inimigos que se levantarem contra você durante toda essa caminhada. Prosseguindo, a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da sua jornada para o céu. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste, um alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. A orientação de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 é: orai sem cessar. Nós não podemos parar de orar. A oração deve estar presente na vida do crente, desde a manhã até a noite, na igreja, no trabalho, onde ele estiver. Ele deve estar em oração. É claro que há vários tipos de oração. Há uma oração que é aquela oração da intercessão. Há uma oração que é a oração devocional, é quando você faz na sua casa aquela primeira oração do dia. Há oração que são clamores por uma necessidade, por uma enfermidade que precisa ser repreendida. Há oração que são para fortalecimento do cristão, por exemplo, passar uma noite de vigília. Enfim, precisamos sempre estar orando e em cada ocasião entender que a oração tem os seus propósitos e seus objetivos. Se você está num culto, a oração ela deve ter o seu propósito. Vamos orar para a leitura da palavra, vamos orar para que Deus possa usar o pregador, vamos orar pelos enfermos. Enfim, a oração sempre deve estar presente na vida do cristão. O crente que ora é conhecido no céu e no inferno. Satanás sabe muito bem o crente que ora e o crente que não ora. Ele sabe como utilizar as suas estratégias de forma diferenciada para aquele que é um crente de oração e para aquele que não é um crente de oração. Portanto, devemos estar atentos, vigiando e orando para que não caiamos em tentação, como disse o Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, o jejum. Aliada à palavra e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto da busca de uma orientação divina. Aqui são citados 3 textos do Antigo Testamento. 2 deles se referem ao jejum que Moisés fez, de 40 dias e 40 noites. E através deste jejum, o Senhor se manifestou a Moisés. Ele deu a lei, lhe deu o decálogo, e Moisés trouxe para o povo as tábuas da lei. O terceiro texto, segundo Samuel, fala do jejum que Davi fez, enquanto um filho seu, uma criança, estava doente, e ele então jejuou, mas quando ele viu que a criança partiu, morreu, ele cessou o seu jejum, e muitos estranharam, porque de fato o jejum era usado como luto. E agora Davi então cessou de orar e de ficar em jejum, e muitos se espantaram, mas Davi tomou a atitude certa e disse: eu vou a ele, mas ele não virá a mim. Então não tinha mais por que sacrificar a sua vida pelaquela criança, porque ela havia partido, ela havia morrido. Mas no Novo Testamento, é importante citar isso, o Senhor Jesus jejuou. Mateus
4, versículo 1 a 4, e disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio dos obreiros. Isso vemos em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, e em Atos capítulo 14, versículo 23. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o que concluímos? O jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Vou deixar uma frase para você refletir com seus alunos, meu caro irmão e irmã que está me ouvindo neste momento. O jejum, ele não muda Deus, ele muda o homem. Porque muitas pessoas acham que fazendo um sacrifício grande vai mudar o plano de Deus na vida de alguém, vai mudar a situação completamente conforme Ele quer. Não. O jejum nos aproxima de Deus, o jejum nos dá intimidade com Deus, o jejum nos faz entender a vontade de Deus e também buscar com mais intensidade as suas bênçãos. Ora, Deus pode te atender após um jejum? Claro, pode, Ele é poderoso para isso. Mas e se Ele não te atender? Você vai entender que a vontade dEle é sempre soberana. Então, alguns se iludem pensando que eu vou fazer isto e Deus vai me dar aquilo, como se as bênçãos de Deus se alcançasse com barganha e com o sacrifício, como se Deus olhasse para o nosso sacrifício e olhasse e pensasse, coitadinho do Daniel, ele está orando e jejuando muito, vou ter pena dele. Amados irmãos, todas as bênçãos que nós recebemos é fruto da graça divina. Quando nós jejuamos, nós nos aproximamos de Deus, passamos a entender a sua vontade, passamos a ser dirigidos por Ele e assim a nossa caminhada prossegue rumo ao céu. Quando você jejuar, meu caro irmão e irmã, entenda que você vai fazer isto para se aproximar de Deus, para ter mais intimidade com Deus e para conhecer a sua vontade. E se a vontade for curar, amém. E se a vontade for não curar, amém também, porque a vontade de Deus sempre é soberana. Vamos prosseguir? Sinopse da segunda parte. As três armas espirituais que o crente tem à sua disposição são a palavra de Deus, o jejum e a oração. Repetindo, as três armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são a palavra de Deus, o jejum e a oração. Terceiro e último tópico, Jesus, o nosso maior modelo. Vamos então ao primeiro item do terceiro tópico, vencendo o diabo com a palavra. Há dois episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 4, conferindo com Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Olha que interessante, irmãos. O Senhor Jesus Cristo disse, hoje se cumpre esta palavra. O Senhor Jesus Cristo mostrou que a palavra que ele estava lendo estava se cumprindo naquele momento. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, conforme Efésios capítulo 6, versículo 17. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Ou seja, temos em nossas mãos a palavra de Deus, a arma poderosa que o Senhor Jesus usou na tentação para repreender Satanás por 3 vezes, e também quando o Senhor Jesus entra na sinagoga e toma a palavra nas mãos, o texto de Isaías, e lê a palavra e diz, hoje se cumpre esta palavra, ele está querendo dizer o seguinte, nós precisamos confiar na palavra,
para exercer o nosso ministério. Nós precisamos confiar na palavra para continuarmos a nossa trajetória rumo ao céu. É baseado na palavra, vivendo na palavra, meditando na palavra, estudando a palavra. Assim estaremos fortificados para vencer o nosso inimigo. Continuando, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Jesus viveu uma vida de oração, mesmo sendo o Filho de Deus. Ele sabia bem do valor da oração e, por isso, gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Nós precisamos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. É o nosso maior exemplo de homem de oração. É claro que encontraremos tanto na Bíblia Sagrada, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, homens que foram conhecidos por viverem uma vida de dependência de Deus através da oração. O próprio apóstolo Paulo, ele começou a sua carreira orando. Quando Ananias foi direcionado por Deus a se encontrar com Saulo, a palavra que foi dita a Ananias foi: e eis que ele está orando. Paulo começou a sua vida cristã com oração e estava sempre orando. Na carta aos Efésios, ele fala: por essa razão oro por vós. Ou seja, Paulo orava pelas igrejas, as quais ele havia fundado e pelas quais passava, e até por aquelas que ele não conseguiu chegar. Paulo estava sempre intercedendo pelos irmãos, pelas igrejas. E nós devemos fazer o mesmo, meus amados irmãos. Não faltam motivos. Não faltam motivos para orarmos. Então, vamos usar esta arma poderosa na nossa caminhada. Terceiro item do terceiro tópico: vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, ele também espera que o imitemos, jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar. Aliás, temos pastores, líderes que estão ensinando que não precisamos mais fazer noite de vigília, que não precisamos mais fazer jejum, que isso era só naquele tempo e hoje não precisamos mais. Não foi isso que Jesus ensinou, meus amados irmãos. Jesus disse que há casta de demônios que só sai com jejum e oração. E se temos pessoas precisando de libertação, precisamos estar preparados para expulsar castas de demônios. E somente sairão se houver jejum e oração, segundo a palavra que saiu dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Exceto os que têm problemas de saúde, por isso é muito importante estarmos sob orientação médica, todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Então, o jejum nos deixa mais afinado com a voz de Deus. O jejum nos deixa mais próximos da vontade de Deus, mais sensíveis à sua voz. Então, palavra, jejum e oração juntos fazem com que o crente seja um soldado bem preparado para os combates. Vamos então à sinopse dessa última parte da lição? Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou estas três armas espirituais: a palavra de Deus, o jejum e a oração. Repetindo, Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou estas três armas espirituais: a palavra de Deus, o jejum e a oração. E antes de terminar, meus amados irmãos, eu deixo uma tela para você, uma tela importantíssima: a arma do louvor.
você pode parar, escrever, anotar aquilo que está nesta tela, porque nós vemos o louvor como uma arma poderosa também. Davi tangia sua harpa e o espírito mau se retirava de Saul. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Temos então uma arma poderosa, o louvor. Que os nossos músicos sejam tão inspirados como foi o rei Davi, a ponto de, quando tocarem os seus instrumentos, os espíritos maus se retirem das pessoas que porventura estejam no ambiente, estejam no culto, esteja próximo. Assim, precisamos usar esta arma poderosa. Em alguns momentos ela é bem sutil, porque você está cantando na sua casa e o seu vizinho está escutando, e aquele louvor que sai dos seus lábios atravessa o muro e vai ao ouvido daquele que precisa, quem sabe, de uma palavra de consolo e conforto através do louvor. Então, cante louvores a Deus no seu lar, cante louvores a Deus quando tiver sentido de Deus, a inspiração, e você vai ver como que este louvor vai fazer a diferença na vida dos que estão ao seu redor. Segundo, Josafá venceu os amonitas e moabitas colocando os cantores na frente dos homens armados. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 17 a 22, diz isso. Eu quero ler esse texto para você. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 17 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, 2 filhos dos coatitas e 2 filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então, vemos que Josafá venceu os amonitas e moabitas, colocando os cantores na frente dos homens armados. Isto é, o louvor é uma arma poderosa também para que vençamos os nossos inimigos. E por último, um texto do Novo Testamento: Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão quando os alicerces foram abalados e as portas se abriram. Diz assim, Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos.
Eles não somente oravam, eles oravam e cantavam. Portanto, utilizemos esta arma poderosa também, que não foi citada na lição, mas a Bíblia cita como uma arma poderosa, que é o louvor. Conclusão da nossa aula: o nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais: palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do inimigo ou podemos vencer o inimigo com suas estratégias. Amém? Vamos então convidar você para a próxima aula. Quero que você esteja conosco aqui na 7ª lição do 2º trimestre de 2024, quando estudaremos o perigo da murmuração. Uma lição importantíssima para você que está na caminhada rumo ao céu. E eu quero agradecer você que esteve conosco até o final desta aula e pedir a você que compartilhe esta aula. Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de orar por nós, porque precisamos continuar este importante trabalho. E que Deus te abençoe e te dê uma ótima aula no próximo domingo, caro professor. E você, aluno, não perca a aula da Escola Bíblica Dominical. Esteja presente, ajudando o seu professor, comentando, e assim que haja crescimento espiritual na vossa classe. E aqui eu me despeço contando com você na próxima semana. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.